Olá, falando direto do Estúdio Sigma, seja bem-vindo a mais um programa Raio X, o podcast do site 7 Minutos. Dessa vez, entrevistando aqui o Dr. Hélio Lopes. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, José Aurélio. É uma alegria receber o convite desta equipe, de todos vocês, para batermos um papo, e coloco aqui à disposição para qualquer pergunta e qualquer inquisição que você venha fazê-lo. Fique à vontade. E faremos é uma satisfação muitas. estar aqui com todos vocês. Doutor, eu falei aqui Hélio Lopes, advogado, mas eu tenho notícias que o senhor não está advogando mais. Não, na verdade eu não parei ainda. Eu realmente já tive um dos grandes escritórios de advocacia na cidade de Anápolis. A gente diminuiu o ritmo, né? E não sou aposentado ainda e não pretendo continuar com essa atividade, mas também não cancelei a minha inscrição junto à Ordem dos Advogados Seccional de Goiás. Eu tenho uma das OABs mais antigas do estado, né? Que número? Embora eu não seja tão idoso assim, mas perante aos que advogam hoje, a minha está bem antiga. A minha é de número 9.000, então está... O pessoal hoje, olha muito, né? Hoje já tem 60, eu acho que 70, 80, alguma coisa, a minha 9.000. Então eu sou uma da turma mais antiga aí que continua advogando. Na verdade, na advocacia, José Aurélio, eu tenho 35 anos exercendo a profissão aqui na cidade de Anápolis. Formado aqui mesmo, em Anápolis? Sou formado aqui na antiga FADA. Me formei, entrei na faculdade em 83 e me formei em 87, eu já estava dando os primeiros passos. À época, como advogado contratado e empregado de uma das maiores empresas que já esteve nessa cidade, que era a Companhia Comercial de Automóveis, né? Nós tínhamos na época a CCA, muito famosa, já foi considerada uma das maiores revendas Chevrolet do Brasil, e ali eu já trabalhava há alguns anos e achei na época a CCA, todos os mais antigos, né, aqui lembram que a CCA era muito exigente, e à época eu fui inclusive troteado, né? Todos ficaram hoje o desembargador Marcos da Costa Ferreira, um amigo. O Marcos, eu fui calouro do Dr. Marcos, o Marcos entrou na sala no dia de uma aula lá de apresentação de psicologia e troteou todos os alunos que estavam ali, até os militares. Então todos os homens ficaram carecas, né, com a cabeça raspada, e as mulheres com a mechinha branca no cabelo à frente. E acho que foi a última, inclusive, porque teve muita quebradeira na antiga Faculdade de Direito de Anápolis, a FADA, que era só um pequeno prédio ali às margens da subida da Universitária do lado direito. Era Couto Magalhães, a Faculdade de Odontologia, e a esquerda, e a direita, a Faculdade de Direito. Hoje virou um grande complexo aí da nossa universidade. E aí ficou advogando ali para a CCA? Exatamente. Exclusivamente até 1900 e quando entrou a fase de mudança de plano, verão, cruzado, cruzeiro, entrou um período que hoje ele está muito em voga, muito sendo praticado, que era a terceirização da prestação de serviço. Para evitar todos aqueles ônus de 13º, férias com acréscimo de 1/3, ou seja, o CLTista, né, quem era de CLT, acabou que a empresa fez uma opção de conceder a mim e mais alguns colegas naquela época, eu já era o coordenador do departamento jurídico da empresa, e nos pediu que montasse um escritório de advocacia, porque ele nos passaria o serviço, mas que não seríamos mais contratados, ou seja, que iriam... Era uma terceirização. Exatamente. Rescindiu o contrato conosco, nos passou o serviço e era uma terceirização. Foi quando eu montei o meu escritório, que eu tenho até hoje, prestando serviço desde 1º de outubro de 1996. E eu lembro que era lá no prédio da Caixa Econômica Federal. Ainda é no mesmo local, né? Os colegas aí conhecem. Velho, né? No prédio velho, o antigo prédio velho da Caixa, que está muito coisa. E já tive, então, à época, assim, um dos escritórios mais bonitos de advocacia de Anápolis. Hoje a gente tem muitos escritórios grandes, né? Graças a Deus, os advogados da cidade têm tido sucesso, inclusive profissional e financeiro, tem melhorado muito. A advocacia era muito ligada a armários de aço, essas coisas, e a gente modernizou naquela oportunidade, fez um grande escritório e continuamos a dar os passos prestando serviço. No meu escritório, o carro-chefe sempre foi instituição financeiras, né?
A gente já prestou serviço ali para Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Mercantil do Brasil, Sicoob. Então, eram muitas instituições. Até porque, já vou fazer uma confidência aqui, que para a pessoa física que nos procura, principalmente o advogado L. Lopes, ele nunca cobrou de nenhuma pessoa física no seu escritório, seja ela pessoa abastada financeiramente ou hipossuficiente financeiramente. Eu sempre fiz um trabalho de filantropia e voluntariado perante as pessoas físicas, né? Não cobrando nenhum honorário para essa prestação de serviço. Bonito da parte do senhor. Aliás, né? eu acho que eu nasci para ser... Filantropo, né? Filantropo. Eu nasci para fazer filantropia e voluntariado. Deus me encaminhou isso aí. Já já a gente vai falar da APAI, né? Onde o senhor construiu uma boa parte da história do senhor. Mas antes da APAI, houve um período em que o senhor teve aí em outra instituição? De filantropia, não. Eu sempre tive ligado ao meu escritório e, obviamente, construí família aqui. Aliás, a minha esposa, Rosimeire, eu a conheci no dia da matrícula da faculdade. Ela foi minha colega. O senhor não é anapolino, né? Não, eu não sou anapolino de nascimento, embora seja anapolino por título de cidadão, né, outorgado pela Câmara Municipal de Anápolis. Eu sou natural de Santa Terezinha de Goiás. Eu sou o primeiro filho, José Aurélio, de Santa Terezinha de Goiás. Santa Terezinha foi emancipada em 28 de outubro de 1963 e eu nasci no dia 17 de novembro de 1963. Até aquela data de emancipação, o meu irmão mais velho se chama Elson José Lopes, e ele nasceu em Santa Terezinha, mas é pilarense. Eu sou o primeiro filho de Santa Terezinha registrado em Santa Terezinha. Sério mesmo? E também sou o primeiro filho daquela cidade detentor de um curso superior. À época, né, assim, eu conheci asfalto em Jardim Paulista, só existia a BR-153. Foi a coisa mais linda, eu me lembro que de 9 para 10 anos, quando eu vi uma pista asfaltada, toda pintadinha, que foi uma alegria danada, né? Como que alguém pode andar num chão tão liso desse jeito, né? Olha só. Agora, a sua esposa é anapolina? A minha esposa também não é anapolina, ela é mineira de Resplendor, mas mora em Anápolis desde 2, 3 anos de idade. Veio para cá muito pequena. A gente conversava em off aqui, né? Estava sabendo um pouco da sua história quando criança, trabalhava na roça. Então, o senhor deve muito a Anápolis, né? Construiu sua vida aqui. Totalmente a Anápolis. Eu me acho e sei que sou anapolino, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Anápolis foi a minha melhor escolha. Eu costumo dizer que nada nos pertence mais do que os nossos próprios sonhos, né? Então, o sonho do meu avô, de que eu viria para um grande centro, a Anápolis era o grande centro naquela oportunidade, tinha uma faculdade de Direito, porque só tinha Direito aqui em Anápolis, e a UFG em Goiânia. Então, eu mudei para Anápolis e aqui estudei em alguns colégios que hoje já são extintos, como Colégio Cosmorama, Estadual do Maracanã, inicialmente, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série que existiam na época. Na verdade, eu sou um pouco mais antigo, existia até quem fazia do primário para o ginásio o exame de admissão, né? Do ano em que eu fui para o ginásio, o ano de admissão acabava. E as crianças estudavam durante o dia, período matutino e vespertino, somente durante o dia, da 1ª à 4ª série, do pré à 4ª série. A partir de 5ª série já podia estudar noturno, mas o meu período noturno aos 11 anos, 10, 11 anos de idade, foi em 1975, aqui no colégio, hoje Virgílio Santillo, que era o estadual do Maracanã, existe aí nesse colégio até hoje, lá eu terminei o chamado 1º grau. Depois, o curso científico eu fiz no Colégio Cosmorama, que hoje é um colégio aí do professor Edinaldo, né, aqui na cidade de Virou Galileu, né? Virou Galileu. E eu estudei, inclusive o professor, o dono do Galileu, hoje o proprietário, foi meu professor naquela época, no Cosmorama, localizado ali na Avenida Contorno, próximo ao viaduto. E ele era rígido daquele jeito, desde aquela época? Não, não era um ótimo professor, ainda acho que é um ótimo professor, desenha muito bem e ensina muito bem sobre caule, fotossíntese e explica maravilhosamente bem. Professor de biologia muito Sempre bom. Desenhou bem e com gizes coloridos. Isso, eu fui aluno dele também, mas ele era bem conhecido, além de muito bom professor, claro, pela disciplina, né? Sim. Ele era um colégio assim que o sonho do pai de um aluno que era baguncento era estudar lá para ver se... Hoje a gente tem o militar, né? Mas lá
Vou fazer uma assumiu confidência. esse Exatamente. papel. Vou fazer uma confidência aqui, José Aurélio. O Edinaldo também era um futebolista, né? Sempre foi também. Sempre foi um jogador, um boleiro e tal. E o irmão dele jogava na Napolina, que era o Chiquinho. E naquela época a Napolina vivia os anos áureos dela, né? Os melhores momentos, disputou o campeonato 4 vezes, campeonato brasileiro de Série A, 20 e poucas vezes aí com o Campeonato Brasileiro de Série B. Parece que veio um time grande aqui uma Não, vez, aqui não jogavam, foi? os grandes jogaram e perderam aqui, Cruzeiro, São Paulo, Fluminense, todo mundo jogavam aqui no Jonas Duarte, né? O nosso famoso chiqueirinho. E aí a gente fugia um pouquinho lá do Cosmorama às quarta-feira à noite para vir ao estádio e ele nos perdoava porque o irmão dele jogava na Napolina. Ou a gente ia para o terceirão no fundo da sala lá com 150 alunos, escutar no radinho de pilha quando jogava fora para dar notícia para ele lá na sala de aula. Olha só. De E quando estava partindo. Fazer gol, a aula tinha que parar, né? O Edinaldo é uma pessoa fantástica. Gosto muito dele. Um abraço, viu, Edinaldo? Se estiver assistindo a gente aí. Agora, voltando, né? Onde eu queria chegar. A APAE foi quando... O que mudou na sua vida? Como é que você chegou até a APAE para poder exercer essa sua vocação de filantropo, como a gente estava falando agora há pouco? Zé Aurélio, eu sempre acreditei que é dando que se recebe. Eu fui muito privilegiado por Deus, não é sorte, isso é Deus que encaminha tudo, né? Eu nunca fiz nenhuma previsão ou nunca programei nada na minha vida. Quase tudo eu fui levado ou convidado pelas pessoas. O Vandir Estácio Maia diz que via em mim a possibilidade de ser o maior presidente que a APAE já teve. Nessa época, advogado. O Vandir era eu advogado, mas já aquela situação, ajudava uma coisinha aqui, outra ali. Inclusive fui assessor jurídico da APAE sem ser membro da diretoria, fazendo voluntariado. E na época, para entrar na diretoria, tinha Mas conheceu o Vandir como? Uma escolha, através da CIA, né, de grupos de trabalho. Conhecia o trabalho da APAE? O Vandir era o presidente. Não, eu não conhecia, mas de ouvir dizer, né, ir a algum evento de APAE e tal, mas eu não conhecia. E aí, em 1999, o Vandir me chamou para participar de uma reunião da diretoria naquela data, juntamente com o Conselho de Administração. A APAE estava com toda a sua sede ali na Avenida Contorno, onde está desativado aquele prédio, próximo à prefeitura, e eu participei de uma reunião. E lá ouvi os debates, as coisas, os assuntos discutidos sobre o movimento apaiano, e o Vandir falou que gostaria de me apresentar, então, pós essa data da reunião, para ser membro do Conselho de Administração. E ele fez isso. E eu fiquei aguardando se seria aprovado, tinha uma certa votação, e na época ele não estava tão errado, porque você sabe muito bem que dentro do movimento apaiano, o presidente, o vice-presidente, primeiro o diretor financeiro, segundo diretor financeiro, tem que apresentar todas as suas certidões negativas e tal. E aí o Vandir fez uma proposta, o conselho aceitou, meu nome foi aceito, eu passei a frequentar as reuniões, eram mensais da APAE. E no Conselho de Administração, 2 reuniões anuais, né? Uma no primeiro semestre e outra no segundo. Eu passei, então, a participar, quando eu assumi assessoria jurídica da APAE, eu assumi cargos de secretariado na APAE, eu assumi cargos de tesoureiro na APAE. Conhece todas as funções lá, exatamente, então. Até em 2008, quando o doutor João Amélio foi eleito, e eu já queria dar um tempo, eu já estava de 1999 até 2008, eu falei, vou dar um tempo, já acho que já contribuí um pouco aqui e tal. Só que aí a minha esposa pediu para que eu não deixasse. O João Amélio falou, não, eu vou registrar uma chapa aqui, você vai ser meu vice agora. Aí eu falei, não, eu não serei. Ele falou, mas vai ter registro de chapa, nós vamos discutir isso lá na frente. Quando chegou o dia das eleições, só tinha uma chapa, o João Amélio foi aclamado e eu acabei ficando e deixei. Falei, o vice não faz nada mesmo, então deixa como vice aí. E minha esposa havia pedido, porque eu estava assim, presidia a associação de clube de pesca, era vice-presidente da Napolina, era um monte de coisa que eu tinha na cidade. E minha esposa falou, não, aí na APAE você deve ficar. E eu realmente fiquei, mas a minha surpresa maior foi que depois de aclamada a chapa do João Amélio, e era mandato por 3 anos, ainda é até hoje, né, mandato do Movimento Apaiano são 3 anos, o João Amélio fez um discurso, depois de eleito e empossado, a posse era em janeiro, mas ele fez um discurso de que ele ficaria só o ano de 2008, que ele ia renunciar
para que eu terminasse os 2 últimos anos dele. Então, na surpresa? Na surpresa, e o João renunciou, sim, em 2008. Aí eu presidi a PAI em 2009 e 2010. Como eu falo que tudo é providência e é providência divina, não foi uma coincidência, a PAI tinha apenas uma reabilitação intelectual. Eu assumi a presidência da PAI e a gente conseguiu virar um Ser 2, trazendo para cá a reabilitação física. Passado um tempo, a PAI virou um Ser 3, trazendo a reabilitação auditiva. E aí eu fiquei, então, presidindo a PAI 2009, 2010, José Aurélio encerrou o mandato. Sou católico, no dia 12 de outubro de 2010, de joelho, dentro da igreja de São Francisco de Assis, no dia de Nossa Senhora Aparecida, eu assumi um compromisso comigo mesmo de doar 5 anos da minha vida para a PAI. Porque no dia 17 de dezembro de 2013 eu completaria 50 anos, e era o dia que nós íamos ter eleição para os próximos 3 anos. Então, como eu presidi a PAI 2009, 2010, e ela foi crescendo, eu assumi um compromisso de recandidatar e ficar na PAI 2011, 2012 e 2013, e assim eu fiz. Fui vaidoso, pensei só em mim, não pensei na instituição. Os 5 anos foram os 5 anos de maior crescimento daquela instituição, e aí a diretoria se reuniu e queria que eu permanecesse. Só que o estatuto veda, e você sabe disso, é um conhecedor do movimento, veda uma reeleição. Só pode uma reeleição, não pode 2. Então, eles queriam que mudasse o estatuto, só que o estatuto apaiano e as pessoas que estão nos assistindo, os nossos internautas, o amigo telespectador aí que está acompanhando, nesse movimento apaiano, a regra ela é município, estado e união, porque a gestão do movimento apaiano é como a gestão da nação, né? Aqui só existe uma PAI em cada município. Então, hoje aqui o Vanderlei, que é o atual presidente da PAI, ele seria o prefeito. Ali em Goiânia, a Carmen, que era presidente da Federação Estadual, é a governadora. E em Brasília, a sede da Federação Nacional representa o presidente. Então, só poderia ter uma reeleição. Mas eu acabei deixando. E convenci que não tem como você mudar o estatuto, toda a diretoria que deveria arrumar uma outra pessoa, porque eu realmente tinha cumprido a minha gestão na PAI. Então, eu me afastei, venci o mandato em 31 de dezembro de 2013, eu me afastei do movimento, até mesmo da diretoria, mas foi por pouco tempo, porque a pessoa que foi escolhida pela diretoria, infelizmente, foi destituída, e é uma marca muito ruim na história do movimento apaiano. Ela foi destituída. Mas antes da destituição, eu tinha uma preocupação, porque eu abria jornais da cidade de Anápolis, olha, a PAI de Anápolis corre risco de fechar. Eu ligava o rádio, a PAI corre risco de fechar. Eu olhava um canal de televisão, sempre alguém concedendo entrevista que a PAI de Anápolis ia fechar. Falta de dinheiro? Também, mas tinha uma malversação desse dinheiro dentro da PAI. E aí eu não conformava com aquilo, porque eu sabia como eu tinha deixado. Eu me reuni 3 ou 4 vezes com todos os ex-presidentes do movimento apaiano aqui, de Anápolis, vivos. João Amélio, Vandir, Josafá Cândido, Fred Junqueira e tal. E eles me perguntavam o que eu queria. Eu falei, olha, é uma instituição fantástica. É uma instituição de maior credibilidade das Américas. A maior marca que existe de filantropia no Brasil é o movimento apaiano. O movimento apaiano hoje tem 2.259 APAIs, isso representa 44% dos municípios brasileiros. Nós temos aí quantos milhões de atendimentos, né? É imenso. É a maior marca que existe do terceiro setor nesse país, é o movimento apaiano. Então, nós fomos para dentro da PAI, esses ex-presidentes, tentar ajudar. Não houve um acordo e aí realmente foi para a votação e quem estava presidindo a PAI foi destituída. Eu me senti responsável por aquilo. Pedi que o Vanderlei, hoje o nosso atual presidente aqui da PAI, assumisse como membro do Conselho de Administração e convocasse novas reuniões que eu voltaria para o movimento apaiano. Foi quando eu voltei para o movimento apaiano no dia 10 de maio de 2016. E aí a PAI realmente cresceu cada vez mais, né? E nós conseguimos aquela verba. Como eu disse para você agora há pouco, que isso é providência divina, eu acompanhava um processo na Justiça do Trabalho desde 2011, contra a nossa montadora aqui da cidade de Anápolis, e eu vislumbrava a possibilidade de que, ao ser autuada pelo Ministério Público do Trabalho,
uma grande instituição, uma instituição séria, justa, honesta, com administração transparente, pudesse se beneficiar desta multa, como de fato aconteceu. E por que eu falo que é providência divina? Porque eu retornei à presidência da APAE no dia 10 de maio de 2016. 7 dias depois, a empresa, que a nossa montadora aqui do DAIA, mandou um advogado de São Paulo para cá, e eu sentei com esse advogado, com o juiz da terceira vara do trabalho, doutor Sebastião, com os representantes do Ministério Público, e nós assinamos um termo de ajuste de conduta, onde a multa foi reduzida e ficou ótimo para a montadora, por 7 milhões e meio, e a APAE foi beneficiada com esse dinheiro, 7 milhões e meio. E com esse dinheiro, sob a minha presidência, nós fizemos aquele novo prédio lá para a APAE no setor Bougainville. E aí é a história que você já sabe, que a APAE continuou crescendo cada vez mais. A gente tratou aqui, o senhor contou a história muito rápido, às vezes o nosso ouvinte, a pessoa que está acompanhando aqui, pode ser que ela não entendeu, né? Existiu uma montadora aqui que foi multada por um dano ambiental, exatamente. Vamos dizer assim, não, né? Na verdade não foi ambiental, foi mais assim, por excesso de jornada de trabalho, falta de marcação de ponto. Foi de trabalho. Junto aos seus funcionários, e como ela tem muitos funcionários, o Ministério Público foi lá para dentro, fez fiscalização e ela foi autuada, que o valor seria quase o triplo disso. Aí nós fizemos um termo de ajuste e conduta, a autuação foi de apenas apenas não, naquela que era mais, né? Era bem Acho que era mais. Uns 13, não era? Era 14 milhões à época. Eu lembro desse processo. E isso ainda vinha com questão de correção, né? Então foi assinado um termo de ajuste de conduta por 7 milhões e meio. Aí ficou ótimo para ela e ótimo para a Esse APAE. dinheiro foi para a APAE e representa aquele prédio, né? Aquele prédio novo hoje da sede. O senhor acredita que foi o maior salto que a APAE teve na sua qualidade? Não, aí é ser muito egoísta da minha parte. A APAE, ela é grande e foi o maior salto que foi dado dentro da APAE foi em 1994, quando o ministro Henrique Santilo trouxe o teste do pezinho para dentro do movimento apaiano, porque poderia ser qualquer um laboratório público, privado aqui do estado de Goiás, e ele, como ministro da Saúde na época, trouxe para dentro da APAE, né? Então, as pessoas que nos acompanham, às vezes têm a APAE só como triagem neonatal. Nós fazemos o teste do pezinho, sim, né, essa triagem neonatal, para os 246 municípios do estado de Goiás, né? Então, a abrangência nossa, criança que nasce ali em Goiânia e é atendido pelo Sistema Único de Saúde, passa pela APAE de Anápolis. Quem nasce lá em Jataí, lá em Posse, em Porongatu, Itubiara, ou seja, as extremidades da cidade, do estado, são atendidos aqui, né, na APAE. Bom, passou pela presidência da APAE, depois foi atuar na APAE nível nacional. Então, mas na APAE eu já fui aqui na estadual, José Aurélio, três vezes vice-presidente. Eu até que me preparava agora para uma candidatura para assumir a presidência da Federação Estadual das APAES, que eu já era o vice-presidente. Nós temos hoje 52 APAES no estado de Goiás e o meu retorno seria basicamente esse. Mas com a minha deixada da APAE, e você sabe, nós deixamos lá o primeiro vice-presidente, o Vander, eu tive a minha primeira experiência de vida pública, né, com prestador de serviço, quando eu assumi a presidência do IPASGO, aí quase 1 ano e meio, né? Eu fui para lá no ano de 2020 e saí em 20 de maio de 2021. Mas assim que eu saí do IPASGO, eu voltava, quer dizer, morando em Anápolis, trabalhando em Goiânia todos os dias, eu passava os finais de semana, um sábado, um domingo, dava uma corridinha no meu escritório e acompanhava como é que estava a situação lá, né? Em razão do cargo público que assumi no primeiro escalão de governo, eu era vedado a advocacia, então eu tive que suspender naquela oportunidade a minha OAB e reativei quando pedi exoneração. Mas já existia um pedido do José Turozzi, o presidente da Federação Nacional, que eu fizesse parte da chapa dele, num mandato aí de 3 anos, que expirou agora em 31 de dezembro, lá na Federação Nacional. E acabo que eu não fiquei os 3 anos com ele. O mandato, em razão da pandemia, o dele foi prorrogado, os 3 anos prorrogou mais um, e aí eu fiquei, teve uma eleição só para 2 anos, eu fiquei então na Federação Nacional das APAES no ano de 2022, 2023, onde eu era o primeiro diretor financeiro e eu cuidava aí dessas 2.259 APAES espalhadas em todo o território nacional. Bom, e agora?
Agora o senhor está com planos de quê? Eu fiquei sabendo que o senhor está estudando os problemas aqui de Anápolis, estruturais. Zé Aurélio, eu estudo Anápolis, conheço bem Anápolis, né? A cidade não é de hoje, né? Eu tenho quase 51 anos aqui dentro dessa cidade e estudo Anápolis desde março de 2023. Estudo Anápolis desde março, de córregos, rios, lagos, empresas, empregos, base aérea, DAIA, quantos gera emprego, quais são as empresas, tal. Eu estudo Anápolis já tem um tempo, estudo quantos CIMEI, quantos hospitais, quantos isso, quanto clínico, quando atende, qual coisa, não é de agora. Então eu já tenho demonstrado um certo interesse. Eu já fiz um levantamento e apresentei já para alguns amigos. Eu tenho um estudo de Anápolis desde 1895, quando era intendência, até chegar em 1907, quando foi emancipado, os primeiros prefeitos, os últimos prefeitos, se foi eleito pelo voto popular, se não foi, se era intendência, se foi nomeado, e todos nós sabemos que a Anápolis teve a maioria dos seus prefeitos nomeados, quem já foi cassado, quem voltou, por que voltou, e qual o espectro de político de cada um dos partidos. Eu tenho isso desde 1895, e 1907, quando a Anápolis foi emancipada, e até agora, 2024, 31 de dezembro de 2024, quando o nosso atual prefeito, Roberto Naso, vai deixar a prefeitura. Então, eu realmente tenho estudado um pouco a cidade de Anápolis. Eu disse isso porque assim, o senhor já fala abertamente que é um pré-candidato Sim. à prefeitura aqui do município de Anápolis, né? Sim. E o que sou levou... bem capaz de assumir um compromisso aqui publicamente, que hoje existem 2 pré-candidaturas colocadas em Anápolis. Quem? Antônio Roberto Gomide, do PT, e Hélio José Lopes, do PSDB. As demais ainda estão se entravando aí e tal para... Declaradamente, então, essas 2, né? Que eu entendo assim, e estou trabalhando muito para que meu nome se torne assim... Porque às vezes a pessoa não me conhece fisicamente, né? Mas de prestação de serviço e tal... e quando se fala pai, não tem como eu desvincular. Você sabe disso, né? Já esteve lá trabalhando conosco, lá no Movimento Apaiano. Não tem como desvincular a imagem de Hélio Lopes hoje do Movimento Apaiano, seja em Anápolis ou no Brasil, porque a gente realmente tem uma história, e fazer o bem e ajudar as pessoas é bom demais, é muito gratificante. Como o senhor não concorreu ainda a nenhum cargo político, assim, desses, né, eletivos e tal, a população, de repente, não tenha esse vínculo, né, a imagem, o nome, mas isso também tem uma vantagem, né? Eu acredito que o senhor tem pouca rejeição, porque o seu nome nunca esteve ligado a nenhum problema. Isso é uma coisa bem vantajosa, né, para um político que começa a dar seus primeiros passos aí em direção à prefeitura. Você já deve ter percebido que eu sou muito bom de data, né? Eu cito o dia, o horário, o que falando aconteceu aqui, eu pensando, e tal. Lembra tudo do dia Tudo. Eu sou extremamente organizado, eu tenho tudo na ponta do lápis, eu tenho as minhas agendas dos últimos 22 anos, daqui 10 anos, se a gente encontrar, eu vou falar que nesse dia, tal horário, nós falamos e batemos o papo aqui, e qual foi o assunto tratado. Então, quando eu fui convidado e que houve essa expectativa, para que o nosso amigo que nos acompanha aí, nesse podcast, eu posso afirmar a você que até multa de trânsito eu já olhei se eu tenho, para que qualquer coisa que fale a respeito do Hélio, qualquer desvio de conduta na cidade, ela não é verdadeira. Então eu estou muito tranquilo nesse sentido, e acho sim que é um nome, como é dito aí pelas pessoas que nos conhecem, fácil de ser colocado, né? Mais ou menos como de brincadeira aí uma Coca-Cola, mas ela precisa ser oferecida, precisa ser apresentada e estar na gôndola à disposição do eleitorado anapolino, né? Como é que o senhor pretende ser conhecido aqui em Anápolis? Trabalhando muito, visitando os bairros. Eu conheço quase toda a cidade, né? Eu conheço as extremidades da cidade toda e, obviamente, utilizando as coisas em que hoje encontra à nossa disposição. Um bom marqueteiro, coordenadores de campanha, redes sociais, uma inteligência artificial, são coisas que a gente já está estudando e trabalhando isso também, tá? Não estamos inativos, não. Hoje a gente trabalha, pelo menos eu tenho mantido muitos encontros, muitas palestras, encontro de forma individualizada com atuais vereadores, ex-vereadores, pessoas que estão tentando retornar para a política. Eu, com a minha chegada à presidência do PSDB, nós já demos uma oxigenada no partido. Eu me recordo aí que nós fizemos o Giro 45,
aqui em Anápolis, com a presença do ex-governador e de algumas autoridades políticas. Só naquela oportunidade eu apresentei 97 fichas de novas filiações de pessoas que querem caminhar conosco, entendendo que o nome será bem aceito a cidade de Anápolis. E temos muitas outras, eu acho que quase o dobro disso já para apresentar ao partido. Então, tomando posse, nós já acessamos hoje o TRE, já temos condição de fazer esses novos cadastramentos dessas fichas aí. A grande preocupação agora é continuar batendo papo com os pré-candidatos a vereadores e tentando arrebanhar o maior número possível para o nosso partido, para que em 6 de abril nós estejamos aí com essa chapa ou a pré-candidatura a vereadores posta à mesa, tudo ajeitadinho para que não tenha nenhuma surpresa para o pleito eleitoral. Doutor, o que o senhor acha hoje que é o grande problema de Anápolis? Anápolis tem vários, né? Mas é assim. Vários, né? Mas vários, põe vários desses. Cidade extremamente encardida. Nossa, aqui, que vontade de sair pessoalmente, levantando a copa dessas árvores, pintando meio fio, melhorando esgoto e tal, tá tudo. Mas assim, o grande gargalo hoje da cidade de Anápolis é a saúde, né? A saúde de Anápolis é um caso seríssimo. E aí é óbvio que a gestão do município tem saúde, educação, infraestrutura e uma série de situações. Mas eu faço uma comparação, por exemplo, ao presidir o IPASGO, eu tinha 627 mil vidas na mão, em plena pandemia. Faltou leite para ninguém, conseguimos, tínhamos hospital dedicado a coisa, pagávamos uma fortuna no leite de UTI, administramos todos, deixamos o Instituto com quase R$500 bilhão em conta bancária à disposição do governo. Então tem como ser feito, é só fazer diferente do que hoje está sendo praticado aí. Acho muito vaidade fazer obras faraônicas, acho um absurdo tomar dinheiro emprestado. Poder público é superavitário ou não é superavitário. Se é superavitário, eu entendo que é investimento, quando você está sobrando, você investe. Agora, quando se toma uma fortuna emprestado para fazer, eu não entendo o que é investimento, é endividamento, infelizmente. Acho que não precisa de tantas obras. É o que eu ia falar. Pouco tempo atrás aqui, entrevistei o Edson Tavares. Sim. Aí perguntei para ele a mesma coisa e ele falou, o grande problema de Anápolis hoje é o endividamento. Sim. E ele ainda chegou a falar, falou assim, eu tenho pena dos próximos prefeitos. Exatamente, ele falou isso. Por causa do endividamento que a cidade... Zé Aurélio, tudo tem jeito. Você tem que saber, já levou o dinheiro, se já pegou, qual é o parcelamento, se vai ser refinanciado, tudo tem uma alternativa. E acho que haverá uma alternativa. Assim como a minha filiação no PMDB, no PSDB, muitas pessoas pediram para que não filiasse, porque o partido era meio complexo, era não sei o quê e tal. Eu sabia que com a chegada, com a organização, com gestão, a gente ia organizar isso. E eu não tenho dúvida de dizer, eu vou afirmar aqui, já afirmei em rádio local, que o PSDB vai ser um dos maiores partidos da cidade de Anápolis. É uma questão de tempo. Mas é com organização, é com disciplina, fazendo reunião. Não dá para ter partido e não chamar as pessoas que estão dentro do partido para compartilhar aquilo que você pensa. É isso. E agora, a questão da cidade de Anápolis. É um grande desafio. E eu sei que, se essa for a vontade do povo anapolino e o desejo de Deus, e a gente tem muita fé nele, é que é um desafio, não é uma situação boa, não é coisa. E que ela merece ser enfrentada. E a gente, ao colocar o nome à disposição da sociedade anapolina, do eleitorado anapolino, estou com plena confiança de enfrentar essa situação. E temos aí uma situação que está em andamento, né, que é a reforma tributária, né? Os municípios parecem que vão cada vez mais ter menos dinheiro. Também é difícil. Então é uma perspectiva aí meio que sombria nesse sentido. Lamento profundamente pela aprovação, embora vários dos deputados aqui do Estado, deputados federais, aprovaram, né, votaram com o governo federal. Eu acho sim que há uma perda muito grande para os municípios, aí não é dos municípios, no caso, nos estados, porque os grandes centros, se você não tiver os incentivos fiscais, os grandes centros vão abocanhar as grandes empresas, e isso é muito natural. Embora a localização nossa de Anápolis seja privilegiada e a gente fica, que tem Porto Seco, tem isso, tem ferrovia, tem aeroporto de carga, não sei o quê, não está funcionando até a presente data, então isso não serve para mensurar hoje. Pode até vir no futuro, se colocar isso, uma plataforma multimodal para funcionar, para facilitar a chamada de empresa para cá. Mas a maioria fica nos grandes centros. Vamos analisar que 7.200.000 goianos, em 246 municípios, não representa a capital de São Paulo.
São Paulo e o ABC, representam 22 milhões de pessoas. Então, as grandes empresas estão lá mesmo. A mão de obra melhor estão por lá. Então, para você trazer grandes empresas e gerar emprego no estado de Goiás ou em qualquer desses quaisquer um dos 246 municípios, precisa sim ter os benefícios. E aí, com a reforma tributária, não tem. O que está acontecendo nos menores centros? Embora o nosso estado, daqueles 27 da federação, não é um estado hipossuficiente financeiramente como os do Nordeste, né? Olha que nós temos estados bem piores, né, do que o estado de Goiás nessa questão financeira. Mas quando você faz essa análise, todos já estão aumentando hoje o ICMS, saindo de uma carga de 17% para 19%, tentando abocanhar um pouquinho ou equiparar aquilo que possivelmente possa vir para o estado. Eu acho que isso é prejudicial para trazer novos investimentos para dentro dos estados de menor potencialidade de emprego, geração de emprego e grandes empresas aqui. Tá certo. E a família, os amigos, o que tem dito aí dessa candidatura? Tem apoiado? É assim, José Aurélio, você me conhece e como eu não tinha filiação partidária, eu afirmava duas situações para que eu me tornasse um político partidário. Eu sempre fui uma pessoa muito politizada, mas nunca me envolvi, nunca me filiei, nem em movimento estudantil, eu nunca me filiei a nada. Então. Em casa eu não tinha, isso não era aceito, né? E aí quando eu resolvi colocar o nome à disposição, eu queimei uma carninha lá em casa, levei minha sogra e meu sogro, meu pai e minha mãe, e minhas duas filhas e a minha esposa, foi quando eu toquei no assunto. E fui alimentando essa possibilidade. E hoje ela está assim mais neutralizada para o caminho de favorável, tá? Mas antes você tinha uma certa rejeição a dois pedidos em casa, que eu não presida a Associação Atlética Anapolina e que eu não entrasse para a política. A política eu estou entrando e a Anapolina eu vou presidir um dia. Não é para contrariar a família, mas é um sonho e que está sendo postergado, mas uma hora isso vai acontecer na minha vida. Está negociando ali para a coisa ficar pavimentada, né? Se é possível um dia. A minha mulher diz que tudo que eu trabalho é só para fazer voluntariado e filantropia. Fala, quando é que você vai arrumar alguma coisa para ser remunerado? Mas é dano que se recebe, a gente... consequência, né? A gente, graças a Deus, é muito bem sucedido, até financeiramente também, e Deus há nos abençoar que nada faltará. E também, é uma confidência aqui, eu consegui formar minhas duas filhas em medicina e fazendo curso particular fora de Anápolis, elas retornaram para o município de Anápolis, estão trabalhando aqui, então eu já estou muito independente agora. As minhas filhas também independentes e eu me tornei uma pessoa mais livre para ajudar um pouco mais, né? Eu acho que fazer o bem está sempre na época, está sempre colocando aí à disposição, e esse é o meu desejo. Eu sei que a morada eterna não é aqui, nós estamos de passagem, e a minha prestação de contas será lá em cima, onde eu tenho mandado o tijolinho, porque se Deus quiser, quando São Pedro abrir as portas, terá uma mansão lá me esperando para a vida eterna. É isso aí. E como é que está a agenda até o dia 6? Até o dia 6 é trabalhando muito, muitas reuniões, convidando os parceiros, arrebanhando o maior número de voluntários para dentro da campanha. E com certeza no dia 6 nós estaremos aí com um grande número. Hoje o PSDB é o terceiro maior partido em quantidade de filiados na cidade, é o segundo no estado, e nós pretendemos aí dar uma qualidade boa e melhorar a situação e o aspecto que o partido estava deixando a desejar na cidade. O ex-governador Marconi Perillo, ele já foi muito querido aqui em Anápolis. Continua? Como é que está o seu relacionamento com ele? Eu acho que continua porque tem legado, sabe, Zé Aurélio? Eu sempre votei com o Marconi Perillo desde 1998. A escolha do partido foi minha, por uma questão de empatia, uma questão de acompanhar. E quando você olha que as grandes obras, aí eu estou falando em feitos físicos, ela tem o dedo do PSDB na cidade de Anápolis. Também acreditando nisso, como o EG, hospital, que mais aqui, centro de convenções, aeroporto, quase todas as obras, que você pega as obras de Anápolis, as obras físicas que deixaram aí, alguns colégios, os primeiros colégios militares que foram trazidos para a cidade de Anápolis pelo ex-governador, são obras do PSDB. Então, também levando isso em consideração e, se for necessário, defender esse legado, é que eu fiz opção pelo PSDB. É um partido que, antes dessa politização, né,
que essa polarização que a gente vive aí era um partido que era tido como até de direita, né? Sim. Ele é um partido assim manso, calmo, não gosta de muita... Então, e aí, José Aurélio, eu falo assim, que como tem uma polarização muito grande, de extrema direita, de extrema esquerda, eu sou mais de pensar. E eu não acredito que isso vai continuar, você está entendendo? Então, se tem uma escolha, eu sou de extrema radical, de extrema direita, de extrema esquerda, eu virei futuramente com uma proposta de que nós podemos pensar a cidade de Anápolis de um centro-direita, porque eu sou família, eu sou religioso, eu sou temente a Deus, então eu conheço de um lado e conheço do outro. Só que até as últimas eleições, o meu voto pessoal era um voto salada. Eu voto em todos os partidos, sempre votei misturado, independente Vota na pessoa, né? Só que agora, presidindo um partido, eu sei que não é assim. Quem vota na legenda, né, e, por exemplo, a extrema esquerda só vota neles. Tanto que agora as primeiras pesquisas que saem, você pode olhar que o candidato da esquerda é o candidato que já vem com percentual taxado, ó, já tem X% de percentual. Porque quando ele vota de cima e baixo no partido. Então isso está radicalizando. E do outro lado também dessa polarização nas últimas eleições, estava muito radicalizado. Eu votei de ambos os lados, mas eu não concordo com isso, e é isso que eu quero apresentar para a cidade de Anápolis, que eu acho que nós podemos pensar na cidade de Anápolis, e não no partido X, Y, esquerda, e quem vai... direita. Não, isso pouco importa. O povo quer quem ajude a cidade e faça o bem para os seus munícipes. Eu também acredito que seja um bom posicionamento. O que mais a gente pode falar da sua candidatura, da sua vida e dos seus planos para caso eleito? Tá, então, eu tenho conversado, ouvido muito, falado menos, feito as minhas anotações para que futuramente a gente apresente, José Aurélio, o melhor plano político para essa cidade. De uma coisa eu posso assegurar às pessoas que nos acompanham nesse momento, que todos os profissionais, caso Hélio Lopes seja prefeito dessa municipalidade, todos os seus colaboradores serão daqui de Anápolis, independentemente de quaisquer cargos que sejam. Todos os secretários serão de Anápolis, todos daqui, aqui, né? Todos aqui. Não vai buscar ninguém fora, são pessoas que conhecem, que vão dar a cara a tapa, que vão enfrentar a sociedade. Eu tenho críticas à atual gestão, por exemplo, quando a gente está com o telefone do bolso e as empresas de telefonia ficam te chamando toda hora, não é isso que hoje acontece? O banco te liga toda hora, a telefonia toda hora, e aqui em Anápolis quer marcar consulta? É no Zap, quer falar na educação? É no Zap, quer fazer matrícula? É no Zap. Qual o problema que tem de ter alguém olhar nos olhos da pessoa e falar, posso te atender, não posso te atender por isso, por isso, por isso? Não tem. Eu chego a dizer que um dia eu ainda vou botar uma mesa na Praça do Ancião e falar, despache com o prefeito. Essa é a ideia inicial para falar com o povo, tem jeito ou não tem, e evitar que isso possa acontecer não tem, não chama, não atende, parece que tirou do gancho, e quase todos os prestadores de serviço estão dessa maneira. Não é um retrocesso. Eu acabei de dizer para você que eu pretendo utilizar a inteligência artificial numa pré-candidatura e até na candidatura. Mas não quer eliminar o tete Mas a tete, né? não dá, entendeu? O povo está carente, o povo precisa de ser apalpado, ter afago, ter eu carinho. Mesmo quando eu ter ligo coisa. e vou falar com um robô, eu desisto. Na hora, né? E se fosse uma eu pessoa... quero uma opção, assim, falar mesmo, com alguém. Aí eu aguarde o disco 9 para ser atendido. É tão bom quando o atendido fala, alô, eu sou fulano de tal, em que posso ajudá-la. Acabou. A opção não está ali listada, né? É isso. Uma vez não tinha a minha opção e eu, sem saber o que fazer, consegui falar com uma empresa de internet, porque eu liguei onde faz assinatura. Isso é atendido, né? Aí eu falei, olha, fui atendido, mas o meu problema não é esse aí. Meu problema é tal. E não tem lá na lista. Só disquei esse nome para ser atendido. Só disquei porque eu sabia que aqui eu ia falar com alguém. Como é que eu faço? Aí ele falou, olha, liga, espera dar as opções 3 vezes, não fala nada, porque aí vai cair num atendente. É assim, é uma informação que ninguém tem, ninguém né? Sabia. Aí caiu, aí eu fui explicar meu problema, aí sim eu fui atendido. Porque se não fosse isso, não tinha como. Eu não seria atendido, a minha opção não estava listada lá. Então também tem uma birrinha com esse negócio de robô. Aqui, ó, para que você tenha uma ideia, nós, do Movimento Apaiano, as pessoas me pedem muito, e
Você sabe que uma das minhas filhas é neuropediatra dessa cidade, então autista, TDAH, deficiente intelectual, tem nascido demais, o crescimento que está muito grande, populacional. E quando está com 1 ano e meio, 2 anos, não se fala, não está andando direito, não sei o quê, para onde vai? Caminhado para a PAI. Só que a PAI não é a porta aberta, depende da regulação do município. As pessoas nos pedem, José Aurélio, acha uma vaga aí, não sei o que e tal. Hoje eu nem olho mais dentro da PAI. Eu já vou lá no sitezinho do coisa e vejo qual a colocação que ela está no sistema de regulação do município. Aí quando eu olho lá que tem pessoas de 2 anos aguardando para ser atendido em 2036, corta o coração. Você deve se recordar que nós fizemos um projeto pelo Pronas, arrecadamos R$982 mil, montamos um projeto de 2 anos, dentro da PAI, contratamos terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, fomos na prefeitura, no secretário municipal e demos um vazamento, né, tiramos essa fila de espera, trazendo todo mundo para dentro da PAI. Só que um projeto tem início, meio e fim, e aí ele realmente, com 2 anos, findou o projeto. Já devia ter feito um outro, não é da PAI. Isso eu entendo que é uma obrigatoriedade do município, da Secretaria Municipal de Saúde. E hoje eu ouvi um vereador esses dias na Câmara Municipal falando que a lista de espera estava com 982. Eu acessei esses dias, está com 1086. Então ela tem aumentado, infelizmente ela tem aumentado e depende do poder público municipal e aí é buscar verba, né? Bater na porta dos nossos deputados e ter acesso, trazer recurso financeiro para dentro da cidade, porque o SUS remunera mal, mas tem uma grande vantagem, paga em dia. Paga em dia, se tem uma situação que paga em dia, é o Sistema Único de Saúde. Pena que a gestão pública municipal de saúde é plena e todo o dinheiro da Santa Casa, da PAI, do Hospital Psiquiatra, da maternidade, cai tudo no mesmo bolo e aí a distribuição só a municipalidade sabe como ela é feita. Tá certo, então. Conversei aqui com o Dr. Hélio Lopes, advogado, foi presidente da PAI, passou por inúmeros cargos aqui em Anápolis, já realizou muita filantropia e hoje aí está colocando o seu nome à disposição para disputar a prefeitura do município. Sucesso para o senhor, que se venha ocupar essa cadeira aí, possa fazer alguma coisa, principalmente pela saúde, que o senhor enumerou aqui como o principal problema do município. E estamos aí à disposição para o que precisar, tá certo? Muito obrigado, Zé Aurélio, um grande abraço a você, um grande abraço aos internautas, às pessoas que nos acompanham. É uma alegria, né, poder falar um pouquinho, o tempo passa muito rápido, né, mas realmente eu estou à disposição da sociedade anapolina e eu sempre digo que fazer o bem faz bem. Eu acredito nisso. Estamos aqui emprestados, estamos de passagem. A morada eterna está no outro nível e o dia que São Pedro abrir as portas, lá eu quero prestar as contas assim, de coração limpo, leve, solto e morar no local em que Deus está preparando para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Até mais, pessoal.